Graças e paz, irmãos. Amém. Como é bom nós estarmos aqui, né? Quantos já sentiram a presença de Deus? Nossa, só? Quantos já sentiram a presença de Deus? Amém. E é exatamente o que nós vamos falar hoje, sobre essa presença maravilhosa. Às vezes a gente tem um jeito errado, né? Eu vou na igreja assim, né, para sentir a presença de Deus. Nós sentimos a presença de Deus aqui? Sim. Porém, a presença de Deus deve estar com você em todo o tempo. Onde você estiver, a presença dele está com você. E semana passada, eu ouvi 2 comentários de 2 pessoas e eu fiquei muito triste, angustiada, pensando nisso. Pessoas, uma cristã e outra não cristã, mas com o mesmo pensamento, dizendo: o que vai ser da gente ano que vem? O que nós vamos viver ano que vem? Uma disse assim: eu vou ter que fechar a minha empresa, porque eu não sei o que vai acontecer. A outra disse: nós não vamos investir em nada ano que vem, porque a gente não sabe como vai ser. E olha, a coisa vai ser feia. Muitas pessoas estão assim, ansiosas e preocupadas pelo que está por vir. E a minha pergunta nessa noite para você é: na mão de quem estão as suas expectativas? Na mão de quem você colocou a sua confiança? Nós precisamos entender, irmãos, que não importa as circunstâncias, não importa quem está no poder, não importa qualquer que seja a situação, a nossa fé, as nossas expectativas, as nossas esperanças devem estar firmadas no Senhor. Tudo é dele, ele está presente, é ele quem comanda tudo, porém, que as suas expectativas estejam no Senhor, não importa o que vier pela frente. Só que para nós realmente colocarmos as nossas expectativas no Senhor, nós precisamos do quê? Da presença dele na nossa vida. Nós precisamos buscar a presença dele na nossa vida. E quando eu falo em buscar a presença de Deus, eu não estou dizendo no livre acesso que nós temos a Deus, porque isso foi dado por Jesus na cruz do Calvário. Também não estou dizendo do livre acesso que nós temos à palavra de Deus aqui no Brasil, pelo menos, de lermos a palavra, de estarmos aqui cultuando ao Senhor. Não, o que eu quero dizer é que o que nós estamos fazendo com este privilégio da presença? O que nós estamos fazendo, como nós estamos acessando a presença de Deus na nossa vida? Nós temos achegado a Deus com os nossos lamentos, com a nossa adoração, ou nós temos chegado a pessoas, a coisas talvez. Outro fato, para nós realmente colocarmos a nossa expectativa no Senhor e desfrutarmos dessa presença, nós precisamos reconhecer que Deus é o nosso Pai. Você é filho, você é filha de Deus. E Ele não é um pai como o nosso pai da terra, né? Que pode talvez ter te abandonado, te maltratado, te deixado, não sido presente e sim ausente. Mas o nosso pai é um pai que cura, é um pai que ama, é um pai que está presente, que nunca, jamais vai te abandonar. Nós precisamos entender que Ele é o nosso pai. E eu li um artigo há um tempo atrás e eu me lembrei e fui atrás disso. Eu queria que a Júlia colocasse para a gente. Mas os cientistas descobriram que todo ser humano, todos os seres humanos, no seu DNA, na molécula do DNA, há uma sequência que eles numeraram essa sequência. E os números que deram na sequência do DNA coloca para mim, Ju, 10,
5, 6 e 5. Todos nós temos essa sequência no nosso DNA de uma molécula lá. E eu não sei se você sabe também, mas na língua hebraica, toda letra também corresponde a um número. É como se o A fosse 1, o B fosse 2. Lá, cada letra corresponde a um número. Então, traduzindo esses números, ficaria, coloca para mim, Y, H, W, H. Alguém conhece esses 4 letrinhas? O pastor já riu, ele sabe. Esse é o tetagrama, que eu nas últimas escolas dominicais falei. Esse é o tetagrama. Ou seja, há uma repetição desses números na molécula do DNA com esse tetagrama. Sabe qual a tradução? Pode pôr, Júlia. Yahvé. A tradução em português? Coloca para mim. Deus. Eu e você temos Deus no nosso DNA. Deus assinou a obra dele na minha vida e na sua vida, porque você é filho. Você é filho, eu sou filha. Ou seja, não importa a circunstância, não importa nada. O que importa é que você é filho. O que importa é a presença dele. Deus poderia se posicionar na nossa vida como um senhor, bem distante, mas não. Ele se coloca na nossa vida como pai. Ele é o nosso pai. Por isso, ele deixou uma herança para mim e para você. A maior e melhor herança que o Senhor deixou para mim e para você, sabe o que é? A presença dele. A presença dele. E é por isso que eu queria ler com você Josué, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, que vai ser projetado, se você quiser acompanhar conosco. Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então, você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Essa é uma história conhecida, a história de Josué, o início, da sua liderança. E o texto nos conta a história de quem? De um povo, o povo de Israel, que por 400 anos foi escravo no Egito. E agora eles estão partindo para onde? Para a tão sonhada terra prometida. Neste ponto do texto eles já estão chegando. É só atravessar o Jordão que eles já estão na terra prometida. Imagina a ansiedade, a alegria desse povo. Porém, esse era um povo que viu inúmeros milagres. Eles viram o mar se abrir,
eles viram água brotar da rocha, eles viram uma coluna de nuvem sobre eles para eles se protegerem do sol durante o dia. Eles viram uma coluna de fogo para proteger eles durante a noite. Ou seja, eles viam o sobrenatural o tempo todo. Eles viam os milagres de Deus o tempo todo. Era um povo acostumado com os milagres, mas eles não conheciam a fonte. Era um povo acostumado com o sobrenatural, mas incrivelmente eles não conheciam a Deus. E isso aconteceu, irmãos, há tantos e tantos anos atrás. E nós hoje também vivemos algo um pouco parecido. Sabe o que é? A terceirização da presença de Deus. Eles terceirizavam a presença de Deus, e eu vou explicar e vocês vão entender. Mas muitas vezes nós também colocamos as nossas expectativas, as nossas esperanças em pessoas, em coisas. Nossa, eu sinto tanto a presença de Deus quando o pastor Kleber ora, quando ele prega. Eu sinto tanta presença de Deus quando o grupo de louvor canta. Mas e você sente a presença de Deus quando você está no seu quarto orando? Sozinho? Às vezes nós começamos a terceirizar a presença de Deus, e foi exatamente o que aquele povo fazia. Aquele povo viu milagres. Eles viram os milagres de Deus, mas não conheciam o Deus dos milagres. E eu sinto te dizer, meu irmão, que o Evangelho de Jesus Cristo não é sobre ver milagres, mas é sobre conhecer a Deus. Os milagres não mudam a nossa vida. O que muda a nossa vida é um relacionamento com Deus. Porque se fosse assim, o mesmo povo que falou lá, que viram todos os milagres de Jesus, não seria o mesmo povo que gritou, crucifica-o. Milagres não mudam a nossa vida. O que muda a nossa vida é um relacionamento com Deus. Aquele povo não mudava porque faltava presença, faltava relacionamento. E aonde eles terceirizavam a presença de Deus? Na vida de Moisés. Eles olhavam para Moisés para ver o que Deus faria. Eles não oravam a Deus pedindo, eles iam até Moisés para Moisés orar. Eles terceirizavam a presença de Deus com Moisés. Aí você fala, Juliana, você está sendo radical. Ah, é? Então, porque quando Moisés subiu o monte e ficou 40 dias lá, o povo ficou alvoroçado, fizeram um bezerro de ouro. Porque simplesmente eles construíram um objeto para adorá-lo, para substituir o outro objeto de adoração que eles tinham, Moisés. Eles terceirizavam o tempo todo, e quando a gente lê esse texto, a gente vai ver que está tudo mudando. A geografia estava mudando, eles estavam saindo do deserto, tantos anos nômades no deserto. A vida está mudando, as pessoas estão mudando, porque aproximadamente 2 milhões de pessoas saíram de lá, né, do Egito. Só que esse povo morreu tudo durante os 40 anos. Era uma nova geração. Dos que estavam lá no Egito, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Ou seja, era um povo diferente. Eles teriam que agora plantar para comer. Não ia ter mais maná caindo do céu. Estava tudo mudando, e eles estavam o quê? Inseguros, com medo. E agora? Como vai ser? Como vai ser ano que vem? Meu Deus, e agora, sem Moisés? Como vai ser a nossa vida? Eles estavam assim. E quando a gente não tem a presença, a gente tem a ausência de Deus. Se você não tem a presença, ele está faltando, ele está ausente. E eu me lembrei que em 2019, muitos aqui sabem, eu tropecei no chão, caí. Eu torci o ligamento do pé esquerdo e quebrei o dedo do direito. Ou seja, eu fiquei com os 2 pés imobilizados. Para andar eu precisava do quê? Muleta. Eu precisava de uma muletinha para andar. E aí eu fiquei pensando, muleta, no sentido figurado, é o que sustenta, que te apoia, que te ajuda. E tem muita gente que por causa da ausência de Deus estão apoiados em muletas. Aquele povo também se apoiava em muleta. Nós também se apoiamos em muletas. E é isso que eu queria falar com você nessa noite. As muletas da ausência de Deus.
E a primeira delas é a muleta da vitimização. A muleta da vitimização. O povo ia entrar na terra prometida depois de anos e anos de uma vida nômade, anos e anos no deserto. Chegou o grande dia, que momento especial. Mas eles estavam com medo. Havia incerteza. E eles provavelmente perguntavam: o que vai acontecer? Como vai ser? Como será? E havia um agravante. Lembra do primeiro versículo do texto? Moisés tinha morrido. Moisés estava morto. Aonde eles colocavam toda a esperança, toda a expectativa era em Moisés. E agora Moisés estava morto. E o texto começa dizendo que Moisés havia morrido. E em Deuteronômio 34:8, disse que por causa disso, os israelitas ficam chorando durante 30 dias. 30 dias eles não fizeram nada, só choraram. Ou algumas versões diz prantearam. 30 dias só chorando. Era necessário chorar a morte de Moisés? Com certeza. Moisés não foi qualquer um, né? Moisés era um grande líder e Deus usou a vida dele extraordinariamente. Tanto que Deuteronômio 34, 10, 12 diz assim: nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo o povo. Foi Moisés que estava ali o tempo todo com eles. Foi Moisés que colocou o cajado, mas se abriu. Foi Moisés que foi até lá e o Senhor deu os 10 mandamentos. Foi Moisés que desceu do monte e ele tinha visto a glória de Deus, saiu com o rosto tão brilhante que ninguém podia nem olhar. Foi Moisés. Então esse povo entendia e chorava por isso. E agora o que será a nossa vida sem Moisés? O que vai ser? Quem nós somos sem Moisés? E isso acontece comigo e com você. A primeira coisa que nós fazemos quando perdemos algum Moisés na nossa vida é chorar. E eu não estou dizendo que a gente não deve chorar, de jeito nenhum. Na hora difícil é para chorar mesmo. Só que o nosso Deus é tão bom que Ele permite o tempo do choro, mas Ele não permite o tempo da vitimização. Sabe aquela pessoa que perde emprego? Ai, perdi emprego, chora, mas não vai atrás do emprego. Fica lá chorando. O emprego não vai vir atrás de você. Existem pessoas que estão se vitimizando. E foi exatamente o que o povo de Israel fez. E o versículo 1 ao versículo 6 desse texto é como se Deus estivesse dizendo assim: ó, vocês já choraram bastante, deu por hoje, chega de choro. Agora Josué, se prepara, agora, atravesse esse povo por o Rio de Jordão, porque eu vou estar com vocês. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com vocês. Sejam fortes, sejam corajosos. Ó Josué, eu dou tempo, você já chorou bastante, mas chega de vitimização. Chega, levanta, faça alguma coisa. E Deus, eu acredito que Ele estava fazendo tudo aquilo a favor do próprio povo, tanto que Ele escondeu o corpo de Moisés para ninguém idolatrá-lo. Mas Ele usou isso a seu favor, porque Ele disse assim, é como se Ele dissesse: olha, Moisés morreu, mas a minha presença não morreu. Moisés se foi, mas a minha presença continua. Não importa o Moisés que você perdeu, para de chorar, se levanta, joga essa muleta da vitimização e siga em frente, seja forte e corajoso. A segunda muleta, quando falta a presença de Deus e nós nos apoiamos, é a muleta do medo. Aquele povo estava apavorado. Até Josué, eu fico pensando, meu Deus, sem Moisés, ele só era um estagiário, agora ele se tornou líder. O que eu vou fazer sem Moisés? Meu Deus! E muitas vezes a gente se vê como Josué, né? A gente está desestabilizado, como anda acontecendo com muitas pessoas.
aquilo que a gente tinha já não tem mais, o futuro que estava certo já é incerto, e a gente começa a ficar com medo. Só que, irmãos, é neste momento que nós vamos conhecer o céu, é nestes momentos que nós vamos desfrutar da presença de Deus. Quando nós não temos mais nada em que nos apoiar, quando nós não temos nenhum Moisés, todos eles morreram na nossa vida, somente a presença de Deus nós vamos ter. E aí nós vamos ter experiências maravilhosas. Eu não sei com você, mas comigo sempre foi assim. Quando a gente parece que perdeu tudo, aí a gente se deleita na presença dele. Aí a gente sente. Irmãos, nós podemos perder tudo. Tudo pode mudar, mas Deus nunca muda. Ele vai estar sempre conosco. Perdeu o emprego? Deus está com você. Arrumou um emprego novo? Deus está com você. É solteiro? Deus está com você. É casado? Deus está com você. Está tudo certo? Deus está com você. Está tudo errado? Deus está com você. A presença de Deus não nos abandona. Está enfermo? Deus está com você. Está de boa, curado, perfeita saúde? Deus também está com você. Ele não nos abandona, a presença de Deus não nos abandona. E o versículo 5, ele enfatiza isso. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei e nem o abandonarei. Ele enfatiza. Mas o que eu faço para seguir em frente quando o medo me abate? Eu me agarro naquilo que é absoluto. Eu me agarro em meio às variáveis, os impossíveis, em Deus. Ele é absoluto, a presença dele é absoluta. Nós precisamos então abrir mão da muleta do medo. E aí Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito mas de poder, de amor e de moderação, aleluia. Ele não nos fez covardes, ele nos fez fortes. E com certeza Israel estava com medo. Eles sabiam que eles iam deparar com gigantes. Eles sabiam que não seria fácil, mas Deus estava dizendo assim, olha, Ele estava dando uma lição para aquele povo, e dá para nós também hoje. A promessa que Ele nos dá não é firmada naquilo que eu posso fazer, naquilo que você pode fazer. Não está firmada nos seus dons, nos seus talentos, mas está firmada na presença dEle. Eles não conseguiriam derrotar os gigantes se não fosse a presença do Senhor. Por isso Ele diz, Josué, ser forte, ser corajoso. A verdadeira força não é um muque, não é o que você faz. A verdadeira força é depender exclusivamente da presença de Deus. E a terceira muleta que nós precisamos deixar de lado é a muleta da comparação. A muleta da comparação. A Bíblia diz em Êxodo 4:17, o Senhor fala assim, Moisés, leve à mão este cajado, bordão, vara, e com ele você fará sinais miraculosos. Moisés tinha um cajado. E era um cajado de pastor, né, um instrumento de pastor. Também era um instrumento de autoridade, era um instrumento muito visível da autoridade de Moisés, né? Nas fotos a gente sempre vai ver Moisés com a vara dele, né? Com o bordão. Então, a gente pode dizer que o cajado de Moisés era um instrumento do poder, da atuação do próprio Deus. Essa varinha não era qualquer coisa não, né? Era uma varinha que ele jogava, virava cobra. Ele batia na rocha, a rocha saía água. Ele colocou no mar, o mar se abriu. Ele levantava, vinha as pragas, ele levantava, as pragas iam embora. Esse mesmo cajado, ele usou para mostrar para Faraó que ele era o Deus soberano. Tinha um monte de cobrinha lá que os magos também soltou. O que a cobra de Moisés lá, o vara, fez? Comeu todas elas. Para mostrar a superioridade de Deus. Ou seja, esse cajado não era qualquer coisa. Foi com esse cajado que ele também consagrou o sacerdócio de Arão,
né, de sacerdócio levítico. E aí eu te pergunto, Moisés morre, e aí vem Josué. O que Deus deu para Josué? Nada. Nem um graveto. Não deu nada. Não deu absolutamente nada. E aí eu fico pensando, como que Josué deve ter ficado? Josué deve ter falado, será? Se fosse eu e você, ele falaria isso, ele não fez isso. Mas se fosse eu e você, nós ia falar, Deus, Moisés tinha um cajado, o Senhor não vai dar nenhuma varinha. Não vai dar nada para mim não, Senhor. Ele não deu, sabe por quê? Porque se para cumprir o propósito dele na vida de Josué precisasse do cajado, ele tinha dado, mas não precisou. Não precisou do cajado na vida de Josué. E é interessante que Moisés, para abrir o mar, colocou o cajado se abriu. Mas Josué, para atravessar o Jordão, só colocou o pé. Moisés precisou do cajado para tirar a água da rocha, e aí vai. Josué, as muralhas de Jericó caiu como? No grito. Não precisou do cajado. Não precisou do cajado. E Josué entendeu isso. Josué entendeu que o Senhor tinha um propósito na vida dele. Josué não precisava de cajado nenhum. E às vezes eu entendo que Deus queria mostrar para aquele povo que, olha, para entrar na terra prometida, vocês não vão precisar nem do cajado mais. Vocês só precisam da minha presença. Somente a minha presença. O versículo 9 vai dizer, não foi isso que eu ordenei. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado. Por quê? Porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Tem momentos da nossa vida que Deus vai arrancar o cajado, que você está se apoiando aí, a muleta. Ele vai tirar, para te falar que você não precisa de nada, somente da presença dEle. Você não precisa se apoiar em nada, somente na presença dEle. Só que tem muita gente olhando o cajado do irmão, se comparando. Como eu queria tocar igual a Priscila. Ai, como eu queria pregar como pastor. Ah, como eu queria falar como o Lucas. Ah, sabe, a gente fica olhando o cajado do outro. Deus ama a nossa singularidade. Você é único e especial. Para uns ele fala, põe o cajado. Para outros ele fala, bota o pé. Para outros ele fala, grita. Nós somos únicos diante de Deus. E para cumprir os propósitos dele na nossa vida, ele vai dar somente aquilo que a gente precisa. Então para de olhar o cajado do irmão. Com você é diferente. Ele quer fazer diferente. Então abra mão da muleta, da comparação. Sabe por quê? Porque você tem a melhor coisa, a presença. Você tem a presença e você não precisa de cajado. E a maior herança, o maior legado que Moisés deixou para Josué foi justamente a presença de Deus. Josué viu tantas maravilhas e sabia que o poder do Senhor não era por causa da vara, mas era por causa da presença de Deus. E a última muleta que nós precisamos deixar, porque quando há ausência de Deus, a gente se apoia na muleta da motivação errada. O texto todo envolve o quê? A chegada à terra prometida. Eles estão indo para a terra prometida, a incrível, maravilhosa, tão sonhada terra prometida. E eles estão a um passinho ali. Mas isso, irmãos, era apenas um pretexto do próprio Deus para eles entenderem qual era o verdadeiro presente. O presente não era a terra prometida, o presente era a presença de Deus. Ele diz, olha, eu não vou abandonar vocês. Esse era o presente. Não era a terra. Irmãos, cuidado para você não achar que o presente, a bênção, é melhor que a presença de Deus. O problema é que às vezes a gente esquece de alinhar o nosso coração com a motivação certa. Eles estavam motivados a ir para a terra. Era a bênção, queria a terra.
E Deus queria a presença. Muitas vezes nós almejamos mais a bênção do que a presença de Deus. Infelizmente, nós somos uma geração que vê Deus como, está chegando agora, né? O Papai Noel. Deus, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Agora, hein, Deus? Hoje, tá? Não demora, não. Muitas vezes nós estamos fazendo isso, mas, gente, é como se ele dissesse assim, olha, aqueles que me amam têm tudo o que eu tenho. Aqueles que têm a minha presença têm tudo que eu tenho. Nós precisamos desejar a presença de Deus mais que tudo nessa vida. Mais que tudo. E é exatamente isso que o Senhor faz Josué se lembrar. Versículo 7 e versículo 8, ele vai falar, olha, não se desvie para a direita nem para a esquerda. Olhe, medite na minha palavra dia e noite. O que Deus estava querendo dizer para ele? Olha, eu estarei com você como eu estive com Moisés. Eu não vou te abandonar. Eu não vou deixar você, mas você precisa ensinar o meu povo. Você precisa estar com a minha palavra dia e noite. Olha, Josué, eu preciso que você entenda que não é a terra prometida, é a minha presença. Ensine eles me buscar, ensine eles ler a minha palavra, ensine eles ter intimidade comigo. Era isso que o Senhor estava falando. Alguém aqui gosta ou pretende ser amado por aquilo que pode dar? Ou por aquilo que é? Vou explicar. Eu quero ser amada por quem eu sou. Não por aquilo que eu posso dar para alguém. Não por aquilo que eu faço para alguém. Não é assim? E por que a gente faz assim com Deus? Por que a gente faz assim com Deus? Deus quer ser amado, buscado, não por aquilo que Ele pode fazer por você, mas por aquilo que Ele é. Para que nós tenhamos a presença dEle. Mas às vezes a gente entrega um amor baseado no que Ele tem para nos dar. Por que a gente só ora bastante, busca mais a presença quando a gente precisa de algo? A gente tem feito isso com Deus e nós precisamos alinhar o nosso coração. Nós precisamos entender que se nós apoiarmos o nosso coração em qualquer coisa, em qualquer pessoa, o diabo pode roubar de você. Mas se o seu coração estiver firmado no Senhor, nada, nem ninguém pode roubar a presença dEle da sua vida. Nada, ninguém pode roubar a presença dEle. E para encerrar, eu queria contar uma história. É um testemunho real. Alguns eu acho que já até conhecem. Mas conta a história de um grande violinista, Paganini. Ela conhece bem, né? O pastor, quem gosta de música, vai conhecer Paganini. E diz que Paganini um dia foi se apresentar na Ópera de Paris. Lá diz que é um lugar maravilhoso, para rico. Diz que é uma coisa de louco. E ele foi, estava presente toda a aristocracia de Paris, da França. Reis, nobres. E ele pegou o violino e começou a afiná-lo antes da apresentação. E de repente, quebrou uma corda. O povo olhou, mudou o sorriso, assim, meio amarelo. Mas Paganini continuou afinando. E ele foi afinando, quebrou outra corda. E aí o povo falou, meu Deus, o negócio não vai dar certo, né? E eles pagaram caro pelo espetáculo, uns começaram a ficar meio furiosos. E Paganini continuou afinando e de repente, quebrou mais uma. E eu não sei se você sabe, quantas cordas tem um violino, Pri? 4 cordas. Tinham quebrado 3. Havia apenas uma corda. O povo já todo alvoroçado, já bravo. Paganini dá um sorriso, pega o seu violino com uma corda e toca uma linda e magnífica canção e que foi aplaudido de pé. Um violino quebrado, mas um violino quebrado nas mãos de um mestre
vai produzir uma linda melodia. O violino quebrado é eu e você. Nós somos um violino quebrado. Só que quando nós estamos na mão de um grande mestre, tudo muda. Tudo muda, porque a presença dele é fundamental. É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você nessa noite: ó, agora é com você. Não importa a circunstância, não importa o que vai acontecer no que vem, não importa o que você está passando, eu te escolhi, eu te capacitei. Seja forte, seja corajoso. Eu te fiz especial. Você é único. E olha, eu não te abandonarei. Eu nunca te deixarei. A minha presença vai estar com você todos os dias. Então seja forte e seja corajoso. Eu queria que você ficasse de pé. Eu não sei se você vai precisar ser forte porque você está enfrentando uma enfermidade, porque os seus filhos estão rebeldes, porque o seu casamento está em crise, porque sua empresa está passando por dificuldade. Eu não sei. Mas a verdade é que na vida nós vamos precisar ser forte muitas vezes. Ou a gente é forte ou a gente morre. E eu acho lindo que o Senhor não falou: olha, Josué, eu estou te pedindo, assim, seja forte, tá? Se for possível, você seja forte. O texto vai dizer que foi uma ordem. Eu lhe ordenei. Seja forte e corajoso. E assim Deus vai nos forjando. E quando nós perdemos um Moisés, nós ganhamos mais da presença. Nós ganhamos mais da presença. Por isso eu queria te perguntar hoje: você vai valorizar mais o Moisés que foi embora ou a presença de Deus que permanece? Você pode desejar a presença de Deus mais do que tudo, mais do que a terra prometida. Nós precisamos desejar mais a presença do Senhor. E eu me lembrei de uma canção que fala justamente sobre isso. Que o que importa é a presença dEle. E eu queria, enquanto eu estivesse cantando essa canção, que você colocasse a mão no teu coração e falasse: Senhor, me perdoa por não buscar a Tua presença. Senhor, eu só quero a Tua presença. Não peça nada agora, a não ser a presença dEle para a tua vida. Irmãos, quando nós temos a presença dEle, tudo vem. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque ao Senhor. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Aqueles que souberem, cante conosco, mas se você não souber, ore agora. Senhor, eu quero a Tua presença, eu quero a Tua presença, eu quero a Tua presença. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a Ti, em Tua presença, em Tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença
estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Sim, Deus, é a tua presença que nós queremos habitar, Pai. Senhor, nessa noite nós queremos deixar todas as muletas da ausência do Senhor. Nós queremos deixar todo medo, toda vitimização, toda comparação, toda motivação errada. E queremos colocar toda a nossa expectativa no Senhor, na tua presença. Nós queremos mais do Senhor nas nossas vidas. Nós queremos desfrutar mais da tua presença, Senhor. Perdoa-nos, Pai, porque às vezes nós nos apoiamos nas pessoas, nós nos apoiamos num sistema, nós nos apoiamos numa religião, enquanto nós precisamos apoiar única e exclusivamente no Senhor. Senhor, nos perdoe e nos ajude a entender que possam passar qualquer coisa, tudo pode mudar, mas a tua palavra, o Senhor não muda e ela não passa. O Senhor prometeu que nunca, jamais irá nos abandonar. Oh Deus, nós temos o seu nome cravado no nosso DNA, porque nós somos teus filhos, papai, e nós te amamos, Senhor. Por isso nessa noite, Senhor, nós queremos pedir mais e mais da tua presença. Que nada, nem fama, nem dinheiro, nem status, nada, Senhor, nos cative, nada, somente a tua presença, somente o Senhor. É na tua presença que nós queremos habitar, Senhor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor. Eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Cante com força. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que a partir de hoje você busque mais a presença do Senhor. Amém.